nesse último encontro de hoje, nesta série, é um encontro que aconteceu depois de Jesus haver ressuscitado e depois dele ter ascendido aos céus. Enquanto os outros encontros que nós vimos até agora foram narrados nos evangelhos, este encontro entre Jesus e um religioso natural da cidade de Tarso, esse encontro está descrito no livro de Atos dos Apóstolos e não nos evangelhos. E considerando a importância desse encontro para a vida da igreja, a igreja gentia, a igreja que não é judia, né? Nós todos que não somos judeus, considerando a importância desse encontro, nós vamos dividir ele em 3 reflexões. Então vamos ter um gostinho a mais aí nesse final, aonde vamos estender um pouco a série até a gente lidar com todos os aspectos desse encontro de Jesus com esse religioso natural da cidade de Tarso. Hoje nós vamos ver a primeira parte desse encontro, até o verso 5 do capítulo 9 do livro de Atos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia agora, ou seu aplicativo, no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 19. Vamos ler o texto do encontro todo, com todos os seus desdobramentos, embora nós vamos refletir apenas nos 5 primeiros versículos na noite de hoje. Então, Atos, capítulo 9, versos de 1 a 19. Eu vou ler na nova versão internacional, você pode acompanhar na sua Bíblia. Acompanhe no aplicativo, na Bíblia, onde você achar melhor. O texto diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Ore comigo agora, Senhor. Ó Espírito de Deus, nós te pedimos que, agora que vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, o Senhor tenha
liberdade de agir em nossa mente, em nosso entendimento, de maneira que a tua palavra produza em nós tudo aquilo que o Senhor deseja que ela produza. Opera em nós através da tua palavra, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Toda e qualquer conversão é importante. A conversão de qualquer pessoa é importante. Porque diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Essa importância que todos nós temos está ligado à dignidade humana. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que faz o ser humano digno. É isso que faz a vida humana digna de ser respeitada acima de todas as coisas. Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Toda a criação de Deus é digna, mas a vida humana de forma especial, ela é digna porque foi criada à imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso Jesus afirmou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Assim, não faz muito sentido dizer que uma conversão ou a conversão de alguém é mais importante do que a conversão de outra pessoa. Mas, por outro lado, na sua sábia soberania, o Senhor usa a cada um dos seus filhos de modo distinto e com objetivos diferentes, dentro desse grande propósito que ele tem de salvação. Embora essa distinção de uso não nos faça diferentes, ela resulta numa percepção diferente a respeito das nossas contribuições no avanço do reino de Deus. E é dessa forma, então, que a nossa atenção ela é cativada pela conversão de algumas pessoas que foram usadas de formas distintivas pelo Senhor, como é o caso de Paulo, ou Saulo, como era o seu nome. Antes de ser conhecido por Paulo, o seu nome era Saulo, um homem natural da cidade de Tarso. Em hebraico, o nome Saulo significa desejado. Segundo um comentarista, e a maioria dos comentaristas confirmam isso, Saulo possivelmente era um homem de baixa estatura. E eu já fiquei assim animado, né? Eu digo, opa, há uma esperança aí, né? Paulo não era daqueles homens mais altos. Aliás, o nome Paulo, em grego, na verdade, aliás, romano, né? Em latim, o nome Paulo significa pequeno. O que condiz com a sua condição de não ser um homem muito alto. Um dos comentaristas que eu observei dizia, assim como Saul se destacava por ser um homem muito alto, Saulo se destacava por não ser um homem muito alto, né? Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso. Aliás, em Tarso, uma cidade da Cilícia. A Cilícia era uma região do Império Romano. Uma cidade livre no Império Romano. E ele mesmo era um cidadão romano, livre. E o seu pai e a sua mãe, ambos eram judeus nativos. E por isso Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que ele era hebreu dos hebreus. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu fiel a Judá na divisão do reino. A formação de Saulo, possivelmente a primeira formação educacional, aconteceu nas escolas de Tarso mesmo. Porque Tarso era uma pequena Atenas de aprendizado, um centro cultural e de ensino. Lá, Saulo se familiarizou com a filosofia e com a poesia grega. De lá, de Tarso, Saulo possivelmente foi enviado para a universidade em Jerusalém, a fim de estudar teologia, a fim de estudar a lei judaica, já que ele era judeu e filho de judeus. O seu tutor, segundo afirma o próprio Paulo, se chamava Gamaliel, um fariseu eminente, um estudioso reconhecido da Torá e de toda a lei de Deus. Saulo possuía talentos extraordinários, naturais. Ele se dedicou bastante ao estudo dos ensinamentos propagados por essa linha de crença chamada farisaísmo. Então Paulo era um fariseu e estudava a Bíblia com outros fariseus. Eu sei que às vezes a gente tem uma ideia muito pejorativa dos fariseus, mas a verdade é que eles eram estudiosos profundos das Escrituras. Saulo tinha também habilidades manuais, ele sobrevivia fazendo tendas. E essa era uma situação comum para os eruditos da época. A eles era ensinado uma profissão.
para que além de se dedicar aos estudos, além de se aprofundar nos estudos, eles tivessem também um meio de subsistência. O Saulo, da nossa história, já havia sido citado por Lucas, nesse mesmo livro de Atos, um pouco antes, alguns versículos, alguns capítulos antes. Ele estava presente, ou esteve presente, no primeiro martírio de um cristão registrado nas Escrituras. Foi quando Estevão, um dos primeiros diáconos, dos 7 primeiros diáconos da igreja, foi apedrejado. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Depois de afirmar que Jesus era o Messias de Deus, o enviado de Deus, Estevão foi apedrejado pelos seus compatriotas. E Saulo estava ali perto e acompanhou o apedrejamento de Estevão. Possivelmente Saulo ouviu também o discurso de Estevão. Aos pés de Saulo, diz o texto de Atos, foram colocadas as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. E por fim, Lucas afirma que ele mesmo, Saulo, concordava ou avalizava aquela morte ali de Estevão. Saulo, possivelmente com 30 anos nessa época, respirando ameaças de morte, diz o texto, não ficou satisfeito com a morte de Estevão. O texto que nós lemos, logo no primeiro versículo, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém. E é interessante que Lucas diz assim que Paulo ainda respirava ameaças de morte. Na verdade, Lucas está dizendo aquilo que pulsava no coração de Saulo quando ele viu a morte de Estevão acontecer, ainda estava ali pulsando. Ele não ficou satisfeito com o apedrejamento de Estevão. Para Saulo, era preciso fazer mais. Por isso ele pediu autorização para perseguir e prender os discípulos de Jesus. E ele imaginava que esses discípulos possivelmente poderiam ter fugido para a cidade de Damasco, onde havia uma comunidade de judeus. Damasco ficava a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, não era uma cidade próxima, distante, mas ali havia uma comunidade de judeus. E Saulo pediu então a autorização das autoridades religiosas judaicas, para que chegando ali em Damasco, ele pudesse identificar possíveis seguidores ou seguidoras de Jesus e levá-los presos de volta a Jerusalém. Saulo tinha convicção no seu coração de que ele estava certo no seu zelo contra os seguidores de Jesus. Saulo achava que a morte de Estevão fora justa, algo que precisava acontecer. E ele pensava que perseguir os discípulos de Jesus era algo que agradava a Deus. Em seu zelo por fazer a coisa certa, ele não teve tempo para considerar com atenção o agir de Deus ao seu redor. Há pessoas assim. Há pessoas que vivem nessa mesma pegada de Saulo. São super exigentes consigo mesmas. São super exigentes com os outros ao seu redor. Desejam fazer tudo certo, da maneira completamente certa. Acontece que esse tudo certo deles nem sempre é o que Cristo pensa. Mas eles seguem em frente, mesmo assim, porque não olham ao redor, porque não param para ouvir o próprio Cristo falando. E por causa do seu zelo, são capazes de concordar com ideias estranhas à mente de Cristo. E são capazes até de cometer atrocidades inomináveis em nome de Deus. Eu arrazoei aqui alguns momentos em que isso aconteceu nas Escrituras. Olha só, certa vez quando uma mulher foi flagrada em adultério, as pessoas em volta dela estavam prontas para tirar a sua vida, sem pestanejar. Quando então Jesus os questionou
sobre as próprias vidas deles. Elas tinham convicção de que estavam certas ao desejar apedrejar aquela mulher. Mas Jesus pensava diferente. Os fariseus, certa vez, ficaram escandalizados com Jesus, porque Jesus curou um homem no dia do sábado. Eles achavam, na sua interpretação da lei, que o sábado era um dia exclusivo para a adoração do Senhor e que nada mais poderia ser feito naquele dia, nem mesmo curar alguém que precisasse de cura. Eles tinham convicção de que estavam certos no seu entendimento a respeito do sábado. Mas Jesus pensava diferente deles. E disse que o sábado havia sido criado para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus curou o homem mesmo naquele sábado. Simão, um homem que havia sido curado por Jesus de sua lepra, ele não podia aceitar, ele não conseguiu aceitar que Jesus conversasse com uma certa mulher por causa do passado de pecados que essa mulher tinha. Simão tinha convicção de que aquela mulher não era digna de ser amada. Mas Jesus pensava diferente. Ele amou aquela mulher, ele a perdoou e a abençoou. Certa vez, um homem rico apegou-se tanto à sua condição de cumpridor da lei. Nós já vimos essa história aqui nessa série de reflexões. Ele se apegou tanto a essa condição de alguém que cumpria cabalmente a lei e que por isso era abençoado por Deus, que nem mesmo a promessa de vida eterna animou aquele homem a dividir a sua riqueza com aqueles que tinham necessidade. Aquele homem estava convicto de que estava certo. Mas Jesus pensava diferente e afirmou que aquele caminho que ele resolveu tomar era um caminho de morte. Meus irmãos, meus amigos, esse canal que Saulo pensava as coisas, esse canal onde todas essas pessoas viviam as suas vidas, é o canal daqueles que desejam fazer a coisa certa para agradar a Deus e serem amados por Deus porque fazem as coisas certas. Esse é o canal do medo de fazer errado. É o canal do medo de ser castigado. Esse é o canal do medo de não ser aceito porque não conseguiu ser perfeito. É o canal da busca da dignidade pela correção, por fazer tudo certinho. Esse é o canal da justiça própria. O canal do zelo sem entendimento. Aquele encontro de Saulo com Jesus foi o começo de uma grande mudança no modo que Saulo tinha de compreender a fé e de confiar em Deus e de viver a sua própria vida. E tanto isso é verdade, que anos depois, escrevendo aos Romanos, Paulo falou sobre esse zelo sem entendimento, do qual ele mesmo estivera tomado na sua juventude. Acompanhe comigo como Paulo descreve esse zelo sem entendimento na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versos de 1 a 4. Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 4. Anos depois, o apóstolo Paulo esclarece o que é que consumia ele mesmo na sua juventude e que continuava consumindo muitas pessoas que funcionam nesse canal da justiça própria. Romanos 10, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. É assim que Deus faz.
declara justo, justifica todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor Salvador e Salvador. Essa não é uma justiça própria. Essa é a justiça de Deus, revelada e demonstrada em Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista que as boas novas do Evangelho de Cristo nos chamam para abandonar as nossas tentativas de justiça própria e nos chama a receber essa justificação que vem de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Se nós nos esquecermos disso, nós teremos esquecido a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Voltando à nossa história, depois de consentir com a morte de Estevão, Saulo estava ali, segurando as roupas daqueles que apedrejaram Estevão, enquanto eles matavam Estevão. Saulo saiu de Jerusalém depois disso. Talvez em alguns lugares nem todo mundo vai entender essa expressão, mas bufando ódio. Saulo estava assim, tomado de ódio contra aqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Não era possível, na sua mente, no seu entendimento, que aquela situação continuasse. Ele estava convicto de que Jesus não era o Messias de Deus. Porque se Jesus fosse o Messias de Deus... Eita, será que esse pensamento passou pela cabeça de Paulo? Se Jesus fosse o Messias de Deus, Paulo teria que mudar muita coisa na sua vida. Mas eu acho que Paulo deixou de lado esse pensamento. Se ele chegou de algum momento na sua mente, Paulo deixou de lado. Ele montou no cavalo, juntou as pessoas e partiu para Damasco, porque ele não podia dar espaço a essa reflexão de que Jesus poderia ser o Messias de Deus. Bufando ódio, respirando ódio, Paulo então parte para prender, perseguir e prender os cristãos que ele encontrasse na cidade de Damasco. Uma viagem longa, 250 quilômetros. O verso 3 do texto que nós lemos fala a respeito do que aconteceu quando Paulo já estava perto de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Já próximo de Damasco, depois de vários dias de viagem, já cansado, Saulo é alcançado por uma luz e uma voz. A luz vinda do céu era um sinal de que algo sobrenatural estava acontecendo ali. E o estudante meticuloso da lei, estudante detalhista das promessas sobre a vinda do Messias, estava prestes a ter um encontro pessoal com o Cristo de Deus. Jorge Camargo tem uma canção de que eu gosto muito. Ela se chama O Amor é Mais. Num trecho dessa canção, ele afirma o seguinte: é preciso mais que conhecer. Conhecer me ajuda a ser melhor, mas não é capaz de transformar meu incorrigível coração. Saulo de Tarso precisava mais que entender e compreender. A transformação de que ele precisava agora só poderia acontecer com um encontro pessoal com aquele que é o próprio amor. Saulo já havia estudado muito sobre o Cristo de Deus. Agora ele precisava de um relacionamento pessoal com ele. É diferente. Não é a mesma coisa. Como sempre acontece, foi o Senhor que tomou a iniciativa. Aliás, essa é a grande diferença entre a proposta religiosa e a proposta de Cristo Jesus. A religião propõe uma busca do homem por Deus,
Mas a proposta do Evangelho, apresentada por Cristo Jesus, apresenta um Deus que toma a iniciativa de nos encontrar. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se revela, é Ele que se apresenta, não somos nós que o buscamos, é Ele que nos busca, nós não o encontramos, nós somos achados por Ele. Isso não é religião, isso é o próprio Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Deus nos buscando e buscando nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Não foi diferente dessa vez. O Senhor tomou a iniciativa. Ele fez uma pergunta que atordoou o cavaleiro tanto quanto a queda do cavalo. Uma pergunta cuja resposta vai ser devastadora para as compreensões que o jovem Saulo recebeu dos seus mestres. Mas vamos à pergunta. Por que você me persegue? Depois da luz, foi essa a pergunta que foi feita. A voz perguntou, por que você me persegue? Saulo não sabia quem falava com ele. Mas a pergunta não era completamente sem sentido para ele. Porque Saulo estava numa viagem de 240 quilômetros a pé e a cavalo, porque ele, Saulo, estava convicto de que os seguidores do Nazareno deveriam ser perseguidos e levados presos. Então, ao ouvir aquela voz falando de perseguição, Paulo não deve ter achado aquilo completamente estranho, porque ele estava realmente numa jornada de perseguição. Ele estava convicto de que os seguidores de Jesus, chamados também de os do caminho, deveriam ser perseguidos e silenciados. Mas há uma diferença, porque Paulo perseguia muitos seguidores de Jesus, no entanto, a voz que ele ouviu não era a voz de uma multidão, mas a voz de uma pessoa. E Saulo ficou confuso com isso. Uma só pessoa assumiu para si a condição de perseguido. Saulo ainda não sabia. Mas quem falava com ele era o próprio Jesus ressurreto. E aqui há um entendimento importante para nós. Quando a igreja de Jesus é perseguida, o próprio Jesus está sendo perseguido. Quando a sua igreja é humilhada, é o próprio Jesus quem está sendo humilhado. Quando a igreja é xingada, é ele que está sendo xingado. Quando a igreja é abandonada, é o Senhor Jesus que está sendo abandonado. Quando sua igreja é denegrida, é o nome de Cristo que está sendo achincalhado. Essa ligação não pode ser desfeita. Com alguma frequência eu vejo pessoas tentando dissociar Jesus da sua igreja. Eles tentam desconectar Jesus e a igreja. Me parece que a frustração que eles têm com os avanços e recuos da igreja no decorrer da história tem levado essas pessoas a afirmarem que a igreja não tem credibilidade. Jesus tem, mas a igreja não tem. Jesus é digno de confiança, mas a igreja não é digna de confiança. Acredito no evangelho de Jesus, mas não acredito no evangelho da igreja. Essa separação não pode ser feita. A igreja de Jesus não se separa dele. A dignidade da igreja é aquela que ela recebeu de Cristo. A integridade da igreja está ancorada em Cristo. Cristo é digno de crédito. As promessas são dele, a salvação é dele, o amor é dele e a igreja é dele. Deus Pai colocou o Filho, Jesus, como cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. Por mais que a igreja tropece, ela ainda será a noiva de Cristo. A despeito das suas aparentes idas e vindas, ela, isto é, nós, seremos aperfeiçoados pelo Senhor e seremos apresentados com enfeites e adornos, sem mancha e sem mácula. É o Senhor quem vai fazer isso, Ele está fazendo. Na minha vida, na sua vida.
Por isso nós não podemos separar uma coisa da outra. Por isso a voz de Cristo fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo ainda não sabia sobre essas verdades a respeito de Cristo e sua igreja. Ele não tinha ouvido Jesus falar: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Saulo não tinha ouvido isso. Ele não tinha ouvido a oração de Jesus pedindo ao Pai: Pai, que eles e nós sejamos um. Saulo não tinha ouvido Jesus dizer: já não vos chamo servos, mas amigos, porque tudo que eu vou fazer tenho revelado a vocês. Saulo não ouvira Jesus dizer que ia voltar para estar junto com os seus, para que onde ele estivesse, também os seus discípulos estivessem. Não, ele não tinha ouvido isso. Ele não ouvira da boca de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Por isso Paulo talvez não entendia muito bem como uma voz de uma pessoa poderia representar a perseguição que ele estava fazendo. O aluno de Gamaliel estava prestes a descobrir que Jesus estabeleceu sua igreja e que jamais a deixa sem cuidado. Ainda que os dias sejam de choro, meus irmãos, ainda que haja lamento e perseguição, o Senhor está cuidando da sua igreja, e o Senhor está cuidando de nós e há de completar a boa obra que começou. A sua promessa, a promessa que ele nos fez, não é de uma igreja que resiste ao mundo, mas de uma igreja que não pode ser resistida pelo mundo. As portas do inferno não aguentarão o avanço da igreja. É essa a promessa que ele nos fez. Saulo não tinha como responder aquela pergunta. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não tinha como responder por algumas razões. A primeira é que ele não sabia quem estava falando. Ele não reconheceu Jesus. E aqui que é um paralelo interessante, porque quando Estevão foi apedrejado, nos momentos que antecederam a morte de Estevão, ele fala, e na verdade essa foi a razão porque jogaram pedras sobre ele, ele fala: eis que vejo o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Estevão reconheceu Jesus, mas Saulo não reconheceu Jesus. Então ele não sabia quem estava falando. No verso 5, então, nós vemos Paulo também, né? São os dois nomes. Nós vemos Saulo perguntando: quem és tu, Senhor? Ele estava caído no chão, atordoado com o brilho que se fez naquele momento. Ofuscado por aquela luz, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Era uma pergunta legítima para aquelas circunstâncias. Qualquer um de nós faria: eu não sei quem está falando. Mas com aquelas duas perguntas, a pergunta de Jesus para Saulo: por que você está me perseguindo, Saulo? E a pergunta de Saulo: quem és, Senhor? Quem és tu que fala comigo? Com essas duas perguntas, começa um relacionamento entre Saulo de Tarso e Jesus de Nazaré. Um relacionamento que ultrapassa as letras da lei. Eu me impressiono com o passo dado por Saulo. Ele não retrocede naquele encontro. Caído, tombado no chão, atordoado com a luz, ele ouve a voz e ele avança para saber quem é aquele que fala com ele. É desse tipo de encontro que todos nós estamos precisando, meus irmãos, meus amigos. Não estou falando de cair do cavalo,
nem da luz ou da voz, mas eu estou falando da franqueza do diálogo com Jesus. Ouvir e falar, perguntar, dialogar com o Senhor. Quantas vezes você lê um livro, ouve uma canção, lê uma poesia, é alcançado por uma pregação, ou então o próprio texto bíblico chega com força à sua mente, derruba você do cavalo. Aí o Senhor fala com você e Ele aguarda a sua resposta. Ele aguarda uma pergunta, ansiando por um diálogo que aproxime vocês. Mas aí você não diz nada. Você não conversa com o Senhor. Você nem responde, nem pergunta. Em nome de Cristo, da próxima vez que você cair do cavalo e ouvir a voz do Senhor se dirigindo a você, não se cale. Converse com Ele. Responda, pergunte, diga qualquer coisa. Sua vida pode ser transformada a partir desse encontro com o Senhor Jesus Cristo. A voz não se negou a responder. Eu sou Jesus a quem você persegue. A resposta pôs abaixo várias das certezas que aquele homem de bem, cumpridor da lei, religioso de carteirinha, chamado Saulo de Tarso, tinha. Suas convicções foram desmontadas a partir da simples frase: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas além de desmontar muitas das convicções de Saulo, aquela identificação colocou na mente de Saulo muitas dúvidas. Algumas já pronunciadas antes e outras que ele nunca tivera. O texto não fala, mas é possível que Saulo tenha se lembrado de Estevão naquele momento. Assassinado a pedradas, praticamente aos seus pés. E quais foram as palavras de Estevão? Os dois tiveram um encontro com Jesus. Mas o que disse Estevão? Agora Saulo estava ouvindo que Jesus estava ali na presença dele. Estevão identificou Jesus ao lado de Deus. Depois que Estevão falou, uma pregação longa, onde ele apresentou as iniciativas de Deus na história para construir um relacionamento com o seu povo, iniciativas frustradas pela dureza do coração daqueles que deveriam ser agradecidos a Deus, mas na verdade rejeitavam essas iniciativas de Deus, Estevão concluiu a sua fala da seguinte maneira. Volte um pouquinho nas páginas da sua Bíblia, no seu aplicativo, para o capítulo 7 de Atos. A partir do verso 51, nós temos as últimas palavras de Estevão, depois de ter anunciado que o coração endurecido da nação de Israel havia rejeitado os profetas e, por último, havia rejeitado o Messias, o enviado de Deus. Atos, capítulo 7, a partir do verso 51. Diz assim. São as palavras de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E tem mais. Verso 54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
E foi aí que tomaram em pedras para o apedrejarem. Eu acredito que Saulo realmente pode ter se lembrado dessas palavras de Estevão, quando a voz disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E foi ali, ao ouvir a voz de Jesus, a quem ele perseguia, que Saulo foi convertido pelo Espírito Santo de Deus do caminho de morte que ele estava trilhando e se rendeu ao mesmo Jesus que Estevão vira à direita de Deus. Ah, meus amados irmãos, o encontro de Jesus com Saulo é motivo de esperança para nós. Eu estou prestes a terminar essa reflexão de hoje. Nós vamos fazer mais outras duas, completando toda a história desse encontro de Jesus com Paulo. Mas eu gostaria de concluir esse tempo juntos aqui, dizendo exatamente isso, que esse encontro com Saulo, encontro de Saulo com Jesus, é motivo de esperança para todos aqueles que não viveram no tempo de Jesus. Porque veja só, a gente fica pensando às vezes, mas a gente viu até no domingo passado, lá João, Pedro, Tiago, todo mundo lá perto, eram pescadores, moravam junto com Jesus ali na mesma cidade, eles se encontraram com Jesus, tiveram uma oportunidade que nós não tivemos, eles viram Jesus face a face, ouviram a voz de Jesus, eles se encontraram com Jesus ali pessoalmente. Mas esse encontro de Saulo com o Cristo ressurreto é motivo de esperança para todos nós que não vivemos os dias do ministério de Jesus, que não se encontraram com Jesus, não tiveram o privilégio de conviver naqueles dias do ministério de Jesus entre nós. Porque esse encontro significa que mesmo aqueles que não viram Jesus caminhando nas ruas de Jerusalém, mesmo aqueles que não andaram pelas ruas de Betsaida, mesmo aqueles que não estiveram com Jesus em Betânia, podem ter um encontro pessoal com ele, assim como Saulo de Tarso teve. Eu e você podemos nos encontrar com Jesus pelas ruas de João Pessoa, pelas ruas da cidade onde você esteja. Saulo se encontrou com ele. Nós também podemos nos encontrar. Há esperança para todos aqueles que desejam se encontrar com Jesus. Eu oro ao Senhor para que encontros assim, encontros arrebatadores como esse, que nos sacodem e nos levam para perto daquele que é a verdade, se tornem constantes entre nós, meus amados irmãos e meus amigos. Agora, veja só, não é necessário que seja um encontro exatamente da mesma maneira que aconteceu com Saulo. Talvez você não esteja a cavalo, talvez você não veja uma luz brilhante, talvez você não ouça a voz do Senhor chamando o seu nome, mas ainda assim, quando esse encontro acontecer, você terá certeza de que o Senhor Jesus se fez presente na sua vida e mudou a direção do seu viver. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, disse a voz. Ele continua pronto, desejoso de se revelar a nós como o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueça disso. Ele está sempre disponível. Que Ele nos abençoe e nos ajude a colocar essas verdades de forma prática na nossa vida.